Esses 7 sinais podem prever quanto tempo você viverá após os 70 anos. Se você já apresenta pelo menos 4 ou 5 desses sinais, pode afirmar com confiança. É provável que você tenha uma vida longa. Essas não são dicas abstratas, mas descobertas de pesquisas sérias realizadas nos Eberswalde, Japão e Países Baixos, onde dezenas de milhares de idosos foram estudados ao longo dos anos para identificar o que realmente importa. Mesmo que você esteja se sentindo cansado ou fraco hoje, sempre há uma maneira de dar um passo em direção a se tornar uma versão melhor de si mesmo, porque a longevidade não é um milagre ou sorte, é o resultado de pequenas decisões tomadas no momento certo. Fique conosco até o final e nos diga quais sinais você notou em si mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. O primeiro sinal: a velocidade ao caminhar. Este é um indicador preciso que você pode não perceber. À primeira vista, qual é a diferença em quão rápido alguém caminha? Afinal, pode ser apenas um hábito, conforto ou estado de espírito. No entanto, pesquisadores da Universidade de Harvard e da Universidade de Pittsburgh realizaram estudos extensos e chegaram a uma conclusão inesperada. A velocidade ao caminhar, na terceira idade, é um dos indicadores mais precisos de quanto tempo você viverá. Por que isso acontece? Porque quando você caminha, mesmo que seja apenas ao redor de um cômodo ou pela rua, vários sistemas importantes estão em funcionamento. O coração bombeia sangue, os músculos mantêm o equilíbrio, o cérebro coordena as ações, e as articulações e ossos proporcionam estabilidade. Se uma pessoa caminha devagar, não porque quer aproveitar a paisagem, mas porque não consegue andar mais rápido, isso já é um sinal de que o corpo está operando em seus limites e que as reservas de recuperação estão diminuídas. Se você consegue caminhar pelo menos 4 metros em 4 segundos ou menos, isso significa que seu corpo está mantendo força, coordenação e recursos internos. Esse é um sinal de vitalidade que muitas vezes se mostra mais confiável do que exames de sangue e biomarcadores. Como você pode se verificar? Meça cerca de 4 metros, aproximadamente a distância de uma porta até uma mesa, e caminhe nessa distância no seu ritmo habitual enquanto cronometra. Se você conseguir completar em menos de 4 segundos, isso é um ótimo sinal. Se demorar mais, não se preocupe. Veja isso como um convite para fortalecer seu corpo de forma gentil. Mova-se um pouco mais, faça alguns exercícios leves e concentre-se em desenvolver os músculos das pernas e das costas. É importante entender que você não deve buscar velocidade apenas por buscar velocidade. Em vez disso, busque facilidade no seu movimento, garantindo que seus passos sejam confiantes, firmes e livres, porque é nesse tipo de passo que a vida existe. E na vida, como sabemos, a chave não é apressar-se, mas avançar com força no seu próprio ritmo. Outro teste simples da força oculta em uma organização é a força de grip. Raramente pensamos na importância das nossas mãos, até enfrentarmos desafios como abrir um pote, abotoar uma camisa ou carregar uma bolsa para a cozinha. Mas por trás desses movimentos não está apenas a conveniência, mas um dos indicadores mais precisos dos nossos recursos internos, a força de grip. Pesquisas realizadas no Canadá, no Reino Unido e na Coreia do Sul
mostraram que indivíduos com um grip forte e confiante têm uma chance significativamente maior de viver mais. Isso é especialmente verdadeiro para as mulheres. À medida que envelhecem, elas perdem massa muscular mais rapidamente. E a diminuição da força de grip está frequentemente ligada a um enfraquecimento geral do corpo. Uma pegada fraca não é apenas um sinal de que sua mão está um pouco mais fraca. É um sinal de que os músculos do seu corpo estão perdendo tônus, o que significa que sua resistência ao estresse diminui, seu metabolismo desacelera, a função do seu coração é afetada e, surpreendentemente, seu humor piora. Os músculos desempenham um papel significativo na regulação do equilíbrio hormonal, especialmente após os 60 anos. Verificar sua força de pegada é simples. Tente abrir um pote apertado ou apertar a mão de alguém próximo a você. Você sentiu confiança nos seus dedos e controle? Isso é um bom sinal. Se você já sente que sua força está diminuindo, comece devagar. Use uma bola de exercício macia, aperte uma bola de borracha, faça um pouco de jardinagem ou tente tricotar à mão. Essas atividades não se tratam apenas de usar as mãos. São um exercício para a sua saúde. Mãos fortes não se tratam apenas de esportes. Elas simbolizam a capacidade de manter a independência, a liberdade de movimento e, o mais importante, a sensação de eu consigo me virar. Eu tenho um apoio interno, mesmo nas minhas palmas. Em seguida, vamos discutir outro teste importante. E por que essa habilidade simples revela mais do que muitos exames médicos. À primeira vista, o que há de tão especial em levantar-se de uma cadeira? Parece um gesto tão simples e cotidiano que realizamos dezenas de vezes ao dia. Mas, se você olhar mais de perto, quantas pessoas com mais de 70 anos conseguem fazer isso sem esforço, sem apoio, sem se esforçar e sem gemer ou se inclinar para frente por cansaço? Os especialistas chamam esse teste de levantar e sentar 5 vezes e convidam você a experimentá-lo. Levante-se e sente-se 5 vezes seguidas sem usar as mãos para se ajudar. Se você conseguir fazer isso calmamente, sem perder o equilíbrio ou se sentir excessivamente cansado, isso significa que seus músculos, articulações, cérebro e sistema vestibular estão funcionando bem juntos. O desafio neste movimento surge quando a massa muscular diminui e o controle corporal se torna menos estável. Se você se perceber balançando, buscando um ponto de apoio ou dependendo de apoios de braço ou das mãos, isso pode ser um sinal de que seu corpo está perdendo força mais rapidamente do que consegue se recuperar. A longo prazo, isso aumenta o risco de quedas, fadiga e até mesmo isolamento social. Por que isso é tão importante? Porque a capacidade de se levantar de forma independente está diretamente ligada ao nível de independência física de uma pessoa. Isso, por sua vez, é um dos fatores-chave que determinam a qualidade de vida na terceira idade. Uma pessoa que consegue se levantar sem ajuda pode preparar comida, mover uma cadeira, sair do transporte público e subir escadas sozinha. Isso significa que ela tem a liberdade de se mover e, consequentemente, a liberdade de escolher. Mesmo que agora seja difícil para você se levantar sem usar as mãos, essa
É uma habilidade que pode ser recuperada. Exercícios para os músculos das pernas e coxas, treinamento de equilíbrio e repetições lentas com apoio podem trazer resultados em apenas algumas semanas. O segredo é a consistência e o cuidado, porque é importante não apenas viver, mas viver de pé, sentindo-se capaz, firme e conectado a cada movimento. A seguir, vamos discutir outros fatores que contribuem diretamente para uma vida mais longa, que nenhum medicamento pode proporcionar. A vida pode ser imprevisível. Perdas, doenças, mudanças e solidão. É impossível passar décadas sem enfrentar dor ou injustiça. No entanto, mulheres que vivem mais não são definidas pela ausência de dificuldades, mas sim pela maneira como as percebem. Pesquisas nos ESLA e na Holanda mostraram que pessoas com uma visão positiva da vida tendem a viver, em média, de 7 a 10 anos a mais do que aquelas que frequentemente se fixam na ansiedade, raiva ou ressentimento. Não se trata de pensamento mágico, é sobre fisiologia. O estresse crônico danifica os vasos sanguíneos, eleva a pressão arterial, perturba o sono e suprime o sistema imunológico. Por outro lado, a calma interior protege o coração, regula os hormônios e ajuda o corpo a lidar até mesmo com diagnósticos graves. O otimismo não é ingenuidade ou ignorar problemas. É a capacidade de dizer a si mesmo: sim, está difícil, mas eu já passei por muito antes. Eu consigo lidar com isso também. É a habilidade de não exagerar as coisas, ver o lado positivo nas pequenas coisas, manter um senso de humor e permitir-se desfrutar até mesmo de um dia ensolarado ou de uma xícara de chá. E sim, você pode aprender isso. Uma das maneiras mais simples é manter um diário de gratidão. Toda noite, escreva 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Você pode fazer isso mentalmente ou em voz alta. O importante é fazer isso regularmente. Gradualmente, seu cérebro aprende a notar o bom mais rapidamente do que o ruim, e isso muda tudo. Outra prática útil é limitar as notícias negativas, envolver-se em conversas calorosas com pessoas que oferecem apoio em vez de reclamações, e estabelecer rituais simples: oração, exercícios de respiração, ouvir sua música favorita e fazer afirmações matinais diante do espelho. Hoje será um bom dia, porque eu estou nele. Quando o barulho interno se acalma, a clareza retorna do exterior. Você começa a se sentir motivado a fazer as coisas, a se mover e a cuidar de si mesmo. E o autocuidado é impossível sem o elemento mais básico, que muitos consideram garantido e não prestam atenção suficiente. O sono não é apenas descanso. É um momento em que o corpo restaura suas forças, o cérebro processa informações, o sistema imunológico se fortalece, os hormônios se equilibram e o sistema nervoso tem um descanso. É durante a noite, enquanto dormimos, que ocorrem processos essenciais para a manutenção da vida. Pesquisas mostram que indivíduos idosos que dormem de 6 a 8 horas por noite e acordam no máximo 2 a 3 vezes têm um risco significativamente menor de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, demência e depressão. No entanto, não se trata apenas do número de horas. A qualidade do sono também importa. Você adormece tranquilamente, acorda renovado e se sente energizado pela manhã, ou se sente pesado e quer voltar para a cama. Se você perceber que seu sono se tornou agitado, raso e frequentemente interrompido,
Isso pode ser um sinal de que seu corpo e sistema nervoso estão carecendo de apoio, uma rotina, calor, silêncio e rituais. Ações simples, mas regulares, podem ser particularmente eficazes nessa situação. Um banho ou ducha quente antes de dormir, evitar televisão e notícias por 2 horas antes de descansar, ouvir música calma ou ler, exercícios de respiração. Inspire lentamente, contando até 4. Expire contando até 6. E, claro, ir para a cama no mesmo horário todas as noites, sem variações entre 20 horas e 1h30. O sono é o seu remédio noturno, gratuito e acessível. Quando o seu sono está regulado, tudo se torna mais fácil. Você ganha energia, a irritabilidade diminui, a névoa mental se dissipa e, o mais importante, você recupera a sensação de ser capaz, focado e no controle da sua vida. Outro sinal importante de longevidade é se uma pessoa idosa se dedica a essa prática. Tendemos a ver ações do dia a dia, como fazer chá, amarrar os cadarços ou varrer o chão, como algo mundano e quase invisível. No entanto, é nessas tarefas simples que encontramos um indicador confiável de quão verdadeiramente viva uma pessoa está, em vez de apenas existir. Pesquisas realizadas por gerontologistas japoneses em um país conhecido por ter uma das maiores expectativas de vida do mundo mostraram que indivíduos acima de 70 anos que continuam a cozinhar, limpar e fazer compras para si mesmos tendem a experimentar menos doenças, manter a clareza mental por mais tempo e sentir um senso de propósito. Não é porque eles não têm assistência, mas porque permanecem envolvidos ativamente na vida, onde seu corpo, mente e humor trabalham em harmonia. Faça uma autoavaliação. Você consegue amarrar os cadarços, ir à farmácia e preparar o almoço sem se sentir exausto? Se sim, isso é um sinal fantástico. Se você perceber que precisa de ajuda, tudo bem. Comece fortalecendo sua capacidade de lidar com pequenas tarefas diárias. Levante-se da cama sem pressa. Ande pela sua casa sem apoio e prepare pelo menos parte da sua refeição. O importante é manter a habilidade de fazer algo de forma independente. A independência na vida diária não se trata de orgulho, é sobre confiança interior. Eu ainda existo, estou no meu corpo e posso influenciar como meu dia se desenrola. Até mesmo pequenas ações enviam um sinal ao corpo. Estou vivo. E para o cérebro, elas estabelecem uma tarefa de mover, pensar, lembrar e gerenciar. Embora o apoio da família ou de serviços sociais seja, sem dúvida, uma bênção, nada pode substituir a sensação de eu fiz isso, talvez devagar, mas eu fiz isso por conta própria. No entanto, mesmo a independência não pode substituir uma coisa essencial, sem a qual a vida perde o sentido e a esperança de muitos mais anos pela frente se torna fútil. O que poderia ser isso? Às vezes, parece que, à medida que envelhecemos, nosso círculo social inevitavelmente encolhe. Os membros da família ligam com menos frequência. Os amigos visitam menos frequentemente e um simples aceno é tudo o que recebemos em resposta a uma saudação na loja. Uma mulher que antes tinha tantas pessoas ao seu redor, de repente se vê sozinha com a televisão e uma chaleira, tentando não mostrar o quanto sente falta do mais simples calor humano. Estudos mostram que a solidão após os 70 anos não é apenas triste, é perigosa.
Ela aumenta o risco de morte prematura em quase 30%, eleva a probabilidade de doenças cardiovasculares, enfraquece o sistema imunológico e acelera o declínio cognitivo. É importante destacar que isso não se refere ao número de pessoas na sua vida, mas sim à qualidade das suas conexões. Mesmo uma única interação calorosa por semana, uma conversa, uma carta, um encontro ou uma caminhada, pode literalmente prolongar sua vida. Então, se você tem pelo menos uma pessoa com quem pode conversar de coração aberto, você já está em uma zona segura. Essa pessoa pode ser um amigo, irmã, vizinho, filha, voluntário, membro de um clube ou até mesmo um conhecido da internet. O que importa não é com que frequência vocês se encontram, mas se você sente: eu sou ouvido, eu sou lembrado, eu sou necessário. Se você ainda não tem essa conexão, pode criá-la. Seja o primeiro a cumprimentar, mande uma mensagem. Entre em um clube, ligue para um conhecido, ofereça um chá em um banco do parque, comece uma conversa na fila ou escreva um pequeno bilhete em um cartão postal. Isso não é um sinal de fraqueza, é a coragem de uma alma viva que não tem medo de se abrir. A atividade social não se resume a festas ou a ser o centro das atenções. Trata-se de estar aberto ao mundo, criando espaço para o diálogo, a troca e os sorrisos. É através dessas conexões simples que a vida continua a fluir dentro de você. Onde há interesse, resposta e calor humano, sempre haverá movimento, vitalidade e luz interior. Se você se reconhece em pelo menos 4 dessas características, você já está em uma zona de alta resiliência à vida. Se, enquanto lê estas linhas, você se identificou com pelo menos 4 dessas características, isso não é apenas uma boa notícia, é uma confirmação. Você já possui um sistema de longevidade dentro de si, suave, constante, discreto, mas incrivelmente forte. Porque a força nessa idade não está na velocidade ou no volume, está na profunda capacidade de continuar vivendo quando outros já desistiram. Mesmo que você atualmente reconheça apenas 23 sinais, isso não é motivo de preocupação, mas sim uma oportunidade para começar a fortalecer o que você já possui e gradualmente adicionar o que pode estar faltando, passo a passo, sem pressa, mas com a compreensão de que você ainda tem tempo, e isso está em suas mãos. Cada um desses fatores é simples e não requer esforços heróicos. Nenhum deles está ligado a dinheiro, procedimentos caros ou equipamentos complicados. Trata-se apenas de prestar atenção a si mesmo, ao seu corpo, ao seu ritmo e à sua vida. Compartilhe nos comentários o que você já está fazendo e o que poderia adicionar à sua rotina diária. Você pode começar com as coisas mais simples, uma caminhada um pouco mais rápida, uma única ligação, uma xícara de chá com um amigo, agradecer a si mesmo pelo dia que teve, ou ir para a cama um pouco mais cedo, e amanhã acordar com um pouco mais de clareza e um pouco mais de tranquilidade. Uma vida longa não é uma coincidência. Não é um presente concedido a poucos escolhidos. É uma jornada que você constrói a cada dia, nas pequenas coisas, no silêncio, na escolha de viver não por inércia, mas com intenção. E se você chegou até este ponto, isso significa que você já está a caminho. Essa jornada não é curta. Que ela seja brilhante, vibrante e exclusivamente sua.